Tieta é uma novela que entrou na história da teledramaturgia como uma novela que retrata o falso moralismo de uma forma simples, explícita e às vezes até caricata, com um texto primoroso por ser perspicaz. Ela não falha nesse objetivo nos seus 196 capítulos. A novela, assinada por Aguinaldo Silva, foi inspirada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, que retrata temas como relação de poder e corrupção, religiosidade, liberação sexual, conflito entre progresso e preservação ambiental com um tratamento crítico bem-humorado. O lugar do politicamente correto, ou mais incorreto mesmo, tratado na novela é como se fosse a Idade das Trevas, um nome que era usado para se referir à Idade Média nos livros didáticos, pela falta de conhecimento da população da época. Portanto, tudo que é novo e que foge desses padrões não são bem vistos. Mulher viúva tem que usar preto até morrer. Mulher casada tem que viver atrás do marido. E mulher que faz o que quer é chamada de Kenga, entre outras coisas. O arco dos personagens é justamente esse: fugir dessas trevas, encontrar um caminho de luz própria e progresso pessoal, seguindo seus desejos, suas vontades, sem deixar de ser movido por essa moralidade infundada. As personagens mulheres são as que cumprem essa jornada com excelência, o que acredito que seja a ideia do autor. A história se passa na conservadora Santana do Agreste, cidade fictícia do interior do Nordeste brasileiro. Tudo começa quando Tieta é escorraçada da cidade pelo seu pai, Zé Esteves, levando pauladas de cajado, após o mesmo ter descoberto que ela tinha se relacionado sexualmente com homens. O injusto pai se sentiu desonrado com o comportamento que ele considerava inadequado, além de ser influenciado pelas intrigas de sua outra filha, a invejosa e mesquinha Perpétua. Humilhada, Tieta segue para São Paulo fugindo da cidade, disposta a nunca mais sofrer com aquele conservadorismo. Após 25 anos, ela reaparece decidida a se vingar não só de sua família, mas de toda a cidade e sua hipocrisia. Tieta considerava a maldade que seu pai fez a ela resultado de toda uma tradição moralista daquele lugar, até porque quando ela foi espancada por ele, ninguém se dispôs a impedi-lo. A chegada de Tieta na cidade representa todo o progresso, derrubada do antimoralismo e ruptura do velho ao moderno. Tieta volta confiante, rica e exuberante, coisa que é notável no seu figurino, gestos e maneira de se expressar. É tudo que vai contra as boas maneiras de uma mulher com a idade dela. Tieta chega no momento em que toda a cidade está na igreja pelo velório dela mesma, pois acham que ela tinha morrido. Todos ficam surpresos, lógico por ela não ter morrido, mas também por voltar totalmente diferente. Essa grande cena ocorre justamente na igreja, que é um lugar que muitos fiéis fajutos usam para destilar seus preconceitos e pré-julgamentos. Junto à sua chegada, ela consegue trazer o progresso à cidade, literalmente falando. Santana do Agreste tinha eletricidade limitada, pois não possuía hidrelétrica para o abastecimento devido a todas as casas. Tieta consegue trazer essa hidrelétrica com os contatos de políticos e empresários importantes que ela possui em São Paulo, tal feito que nem os governantes de lá estavam conseguindo. Ela é a única mulher com influência, ou até mais que os ricos e os políticos da cidade. Ao longo da trama, a presença de Tieta inspira outras mulheres a mudarem. Mesmo ela tendo estado longe esse tempo todo, ela fazia questão de mandar dinheiro mensalmente para toda sua família. Apesar dela mentir para todos que foi casada com um milionário comendador de quem herdou toda a fortuna, Tieta comeu o pão que o diabo amassou até chegar a esse status econômico. Ela se tornou garota de programa e, com o tempo, conseguiu virar uma poderosa cafetina conhecida entre as figuras poderosas de São Paulo. Uma mulher que foi escorraçada pela família sob os olhares de julgamento do povo hipócrita da cidade. Não é difícil de imaginar que um dos caminhos a ser seguido nessas circunstâncias seria a prostituição, coisa que acontece bastante na realidade. Apesar dela ter voltado como uma mulher empoderada, disposta a nunca mais levar desaforo de ninguém, Tieta ainda possui a amargura de uma menina adolescente que foi escorraçada pelo próprio pai apenas por ter seguido seus instintos. Essa dor precisa ser curada. Tieta tenta realizar isso se vingando de Santana do Agreste, mas essa vingança acaba não tomando uma forma completa como ela previu. Pode-se dizer que a redenção da personagem também se encontra nessa mudança de intenções. Por isso, ela quis tanto criar uma reputação e mostrar que ela venceu na vida, apesar de todo o sofrimento que passou. O que se aproxima muito de um princípio budista, transformar veneno em remédio.
A questão não é o tamanho da dificuldade, mas o fato dela apavorar e iludir tentando nos convencer de que não há alternativa. Todo veneno contém nele mesmo o remédio. A menina que foi expulsa a pauladas agora tem o poder econômico de dar presentes para todos com um dinheiro vindo principalmente do prazer sexual. Nota-se que a hipocrisia muda de curso quando as pessoas se beneficiam financeiramente. O principal relacionamento de Tieta é com o seu sobrinho Ricardo, filho de Perpétua, que é um seminarista, um estudante religioso que se prepara para a vida eclesiástica, ou seja, para ser um padre. Uma relação incestuosa entre tia e sobrinho, uma mulher bem mais velha com um homem mais jovem. Era um dos pontos mais polêmicos da novela. Esse relacionamento acaba abrindo a mente de Ricardo, que percebe que está seguindo esta carreira não por vocação, mas sim pela pressão psicológica de sua mãe Perpétua. Perpétua é a personificação caricata do falso moralismo e do fanatismo religioso proposto pela narrativa. Na sua cabeça, cumpre todas as regras de uma boa beata e serva de Deus. Usa roupa preta por ser viúva e etc. Mas por dentro é um ser humano mesquinho, tem inveja do sucesso dos outros e que só pensa em dinheiro e maltratar as pessoas usando a arma do moralismo. Ela é o oposto que sua irmã representa, por isso ela cumpre o papel de antagonismo. Perpétua perde força em suas tramóias e no seu poder de persuasão para com os outros ao longo da história, já que esses personagens vão se afastando desses preconceitos e pensamentos puritanos. Outro grande exemplo de empoderamento feminino e superação da misoginia é o da personagem Tonha. Ela se casou sem a sua vontade com um velho pai de Tieta quando era muito jovem, inocente e pura. O velho praticamente a comprou de seus pais. Como esposa, Tonha viveu a vida toda vestindo os mesmos trajes surrados, tendo que aturar todos os devaneios misóginos de um velho rabugento que achava que mulher só servia para obedecer o chefe da família. Ele a humilhava, não lhe dava nenhum dinheiro. A única coisa que ela tinha que fazer era contornar as situações de forma subalterna para fugir da força de seu cajado. Em uma cena simbólica, ela é humilhada por ele na rua na frente de todos, quando ela, com muito acanhamento, veste uma roupa emprestada por Tieta para ir no festival da cidade. O velho simplesmente rasga toda sua roupa e xinga nela sem parar. Tonha volta triste para casa e resolve aceitar tudo calada, pois acredita que aquele era seu destino e nada tinha que se fazer. Seu conteúdo dramático é forte por se tratar de algo comum na realidade brasileira de muitas mulheres. Depois que o velho morre, no momento que Perpétua destila seu veneno para cima dela, dizendo que agora ela deve se tornar uma viúva que só usa roupas pretas e viver em função da benevolência de seu falecido marido, ela se revolta contra ela, dando-lhe um grande tapa, em uma cena antológica. Decide ficar um tempo em São Paulo e se reencontrar consigo mesma, tudo aconselhado por Tieta. O retorno de Tonha chega a ser tão marcante quanto de Tieta. Ela volta uma nova mulher, bonita, elegante e com ar de confiança. Sua mudança aparentemente foi de fora para dentro, mas foi assim que Tonha conseguiu achar seu novo eu. Não atura mais os desaforos de homens como de seu falecido marido. Como ela se torna uma nova mulher, se encontra preparada para um novo amor e se descobre sexualmente, coisa que nunca experienciou na sua antiga vida melancólica. Se você curte e se interessa por este tipo de vídeo sobre novelas, por favor, não se esqueça de apoiar este canal com likes, comentários e com a sua inscrição para ficar a par dos próximos vídeos. A história de Aida e Carol se entrelaçam para mostrar o resultado do poder feminino quando se juntam. Aida é casada com muitos anos com Modesto Pires, o homem mais rico de Santana do Agreste. Uma mulher muito boa, caridosa e de bom coração, além de não ficar se intrometendo e julgando a vida dos outros. Apesar disso, é meio apagada, sempre vivendo à sombra do marido. Ela mesmo não reconhece seus sonhos e suas vontades. Suas amigas vivem falando que ela tem uma mente fraquinha, burrinha, já que não faz a mínima ideia que seu marido tem uma relação extraconjugal com Carol. Carol é a famosa Teuda e Manteuda, uma mulher sustentada financeiramente por um homem casado e que vive como amante. Todos sabem do envolvimento, mas ninguém tem coragem de contar a Aida. Carol é amante dele, mas mais por obrigação do que por algum afeto. Ela tem um filho com o mesmo, já que está escondido em outro lugar. Sendo assim, ela só atura tudo, pois a ameaça a nunca mais ver o filho se ela se atrever a contar para mais alguém
sobre seu envolvimento. Modesto já chegou a prender Carol dentro de casa com algemas, como castigo por ela ter desobedecido um pouco suas regras, uma coisa que na TV atual seria algo absurdo de se ver. A grandeza da novela Tieta se encontra nesses detalhes, de mostrar com uma pitada de humor algo dramático e terrível, com uma crítica de fácil entendimento. Depois que Aida descobre toda a traição, manda seu marido sair de casa e decide mudar de vida. Acaba virando próxima e depois amiga íntima de Carol. Aida compreende o lado dela com sororidade, abre sua mente não só em relação ao matrimônio e infidelidade, mas também sobre o prazer e sobre o papel da mulher na família. Usando o dom de costura de Carol, as duas resolvem abrir um negócio de fabricação de roupas, o que as torna mulheres independentes, provando que as duas são muito mais inteligentes do que as pessoas pensavam. Dona Amorzinho é uma personagem secundária, uma das beatas escudeiras de Perpétua. O background da história da personagem conta com uma depressão depois da morte de seu primeiro marido. Como de costume, Perpétua usa essa dor para torná-la sua vassala, configurando hoje o que chamamos de uma amizade tóxica. Dona Amorzinho é uma daquelas mulheres fofoqueiras que destilam veneno acerca da moral das outras mulheres. A reviravolta da personagem acontece quando a mesma que dizia sua amiga, em uma cena icônica, humilha com tantos xingamentos que leva seu psicológico e sua autoestima cair no fundo de um poço. Ela tenta mergulhar sua tristeza se entregando em uma igreja de fajutos, mas é salva pelos conselhos de Tieta, dizendo a ela para ela seguir um novo estilo de vida, mais livre, em que ela possa trabalhar, namorar e ter a amizade com quem quiser. Amorzinho decide enfrentar Perpétua, anunciando uma ruptura de amizade, parando de focar sua vida em julgar os outros e pensando mais em seus propósitos. Ela decide entrar no negócio de costura de roupa junto com a Carol, deixando de lado o preconceito que ela tinha por ela ter sido uma amante. A história dessas personagens reflete que a dependência financeira das mulheres é imprescindível para a autonomia das mesmas. Maria Imaculada estava predestinada a ser uma rolinha. Era assim que eram chamadas as meninas que moravam na casa do coronel e prefeito Arthur da Tapitanga, desde que ela foi comprada pelo mesmo, ou seja, vendida pelos seus próprios pais. O coronel colecionava meninas adolescentes para que elas lhe satisfazessem sexualmente. Apesar de todos da cidade terem conhecimento de tal crime e muitos o reprovarem, ninguém tem a capacidade de fazer nada, já que ele é um coronel rico cheio de capangas. Ele representa um resquício do coronelismo, em que a figura do coronel exercia um poder público. Porém, Imaculada se recusa com bravura a ceder seu corpo para o coronel. Foge várias vezes, briga, responde, enfrenta ele como nenhuma outra. Apesar da idade, é uma menina muito decidida e não baixa a cabeça para ninguém. Mesmo assim, não deixa de sonhar com um amor principesco. Consegue vencer o velho burro do coronel e seu primeiro lugar de fuga é para a Casa da Luz Vermelha, o prostíbulo da cidade. Afastando-se da possibilidade de se iniciar nas artes da prostituição, com o apoio das outras mulheres, consegue se reerguer, se apaixonar inocentemente e ainda começar uma nova carreira como escritora, já que ela era expert em contar histórias de contos de fadas para as outras meninas quando morava na casa do coronel. Uma menina que veio de uma família paupérrima, foi vendida pelos seus próprios pais, confrontou diversas vezes tentativas de ser abusada. O desfecho da jornada desta heroína apresenta a ascensão adquirida com a ajuda de outras mulheres depois de várias etapas difíceis. Essas personagens, entre outras, mostram que Tieta, sem sombra de dúvidas, também é sobre a evolução das mulheres na sociedade, já que elas são os principais alvos do falso moralismo. Todas seguiram um caminho para a libertação em vários sentidos, principalmente sobre sua sexualidade, que é algo marcado por diversos tabus que as impedem de vivenciarem-na. Lógico, além da maioria delas trilharem o caminho para entender que viver na sombra da figura masculina não é algo viável para ser feliz. Obrigado por chegar até o final deste vídeo. Se gostou do conteúdo, por favor, dê uma curtida. E não esqueça de apoiar este canal com comentários e com a sua inscrição, para que mais pessoas possam ver este tipo de conteúdo sobre análise de novelas. Muito obrigado.